Hoje é terça-feira, dia 19 de março de 2024. Eu estou gravando esse vídeo pela manhã porque eu aproveito a própria iluminação do sol, a luz natural, a qualidade do vídeo fica muito melhor. E realmente você não leu errado. Existe uma mobilização mundial, um movimento não só no Brasil, praticamente no mundo inteiro, para que o cavalo deixe de ser meio de transporte. Tanto como montaria, de montar diretamente no animal, quanto como tração, né, de charrete, carroça, essas coisas assim. Tração animal eu até posso concordar, dependendo das condições do animal. Porque lá em Poços de Caldas, por exemplo, já poucas pessoas estão usando charrete. Porque dizem que o cavalo ele é muito maltratado, né, ele vive em condições terríveis, bem precárias, quase não tem tempo para comer. A prefeitura parece que até obrigou os charreteiros a colocar uma espécie de fralda, né, que é um negócio assim na parte de trás, embaixo da parte traseira do cavalo, para ele fazer cocô e não sujar muito, enfim. É um negócio lá que para não fazer muita sujeira na hora de fazer cocô, porque cavalo faz cocô mesmo. E, então, mas montaria é assim, sabendo lidar com o cavalo, tratando bem, né, dando comida para ele, né, porque cavalo come muito feno e grama também. Cavalo precisa da comida, da ração certa para poder ter nutrientes suficientes para ficar forte, robusto. E o cavalo ele tem uma resistência muito grande. Ele consegue correr ele consegue correr bem rápido, né? Eu não lembro qual que é a velocidade máxima do cavalo, acho que chega a 67 km por hora, uma coisa assim. O cavalo mais rápido do mundo, acho que corre entre 70 e 80 km por hora. Então o cavalo consegue correr muito rápido. Ele, ele não é igual ao guepardo. O guepardo ele corre a 110 km por hora, só que ele se cansa muito facilmente. Já o cavalo não, ele consegue correr grandes distâncias sem se cansar muito. Só que o cavalo, como todo animal, também se cansa, né? Então ele precisa parar de vez em quando. É, Existem três formas de movimento do cavalo, que é o passo, o trote e o galope. Passo é quando o cavalo anda devagar sem tirar os pés do chão. Trote é quando ele anda um pouco mais rápido tirando os pés do chão. E galope é aquele lá do cavalo correr mais rápido, né? Que existe o baixo galope, o médio galope e o todo galope, que é o mais rápido que o cavalo consegue correr. Então, eu tenho um conhecimento razoável de equitação, hipismo, essas coisas assim, porque eu estudei a respeito, porque eu sempre morei na cidade, nunca morei no campo, mas o pouco que eu sei a respeito desse assunto, às vezes que eu fui fui a chácara, fui a aras, porque assim, cavalo não é como um animal de estimação, que você pode ter em qualquer lugar. Você não pode colocar um cavalo numa casa, muito menos num apartamento. O cavalo precisa de espaço. O cavalo gosta de correr, muito mais do que o cachorro. O cachorro, se você deixar cachorro no apartamento, já é complicado, porque o cachorro precisa de espaço para correr, precisa se exercitar. O cavalo, muito mais. O cavalo precisa de, no mínimo, um- uma área, uma área gigantesca de uma mansão, né? No mínimo, para poder correr. E mesmo assim, ainda é pouco para ele, porque o cavalo gosta de liberdade. O cavalo gosta de se exercitar, correr em espaços bem grandes. Então, é por isso que o cavalo foi adotado ao longo da história. Acho que é o meio de transporte mais antigo que existe, eu acredito eu. É, é, o ser humano, ele criou meios de transporte para se locomover, mas assim, o mais rápido, acho que talvez o primeiro meio de transporte que foi utilizado pelo ser humano, antes da invenção dos meios de transporte mecânicos, né, artificiais, digamos assim, foi o cavalo.
Teve burro, teve mula, jumento, camelo. Eu acho que o camelo, né? O camelo pode ter sido um dos primeiros. Mas isso lá no Oriente Médio, no deserto, assim, naquela região lá, ah, entre a África e a Ásia, acho que parte da Europa também. Mas eu creio que o cavalo foi um dos primeiros meios de transporte do ser humano. E o cavalo, se você olhar o crânio, o esqueleto da cabeça do cavalo, ele tem um espaço aqui, ó, bem aqui, onde dá para colocar o freio. Então, às vezes a pessoa olha pro cavalo, vê aquele negócio assim, atravessando a boca dele e fica com dó. Mas na verdade, essa região aqui, ó, aqui tem os incisivos, os caninos e aqui tem um espaço vazio. Se você olhar no crânio da vaca, do boi, é a mesma coisa, tem um espaço vazio aqui, então dá para deixar o freio bem aqui, sem machucar o cavalo. Porque os caninos, os molares, né? Os dentes molares do cavalo ficam aqui atrás. E aqui é um espaço vazio, então dá para deixar o freio aqui. Então o cavalo ele consegue se alimentar, inclusive com o freio aqui. Tanto que se você for lá na Bíblia, na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, o cavalo ele foi domesticado ao longo dos séculos. É muito raro, muito difícil você encontrar cavalos selvagens hoje em dia no mundo. Só em algumas regiões bem remotas do mundo você ainda consegue encontrar cavalos selvagens. O chamado cavalo chucro, como se diz na gíria, né? Na gíria equestre, né? Cavalo chucro é o cavalo selvagem. Mas é muito difícil. A grande maioria dos cavalos atualmente são domesticados. E o cavalo, por ser um animal muito grande, existe legislação específica para cuidar do cavalo. Porque você não pode soltar você pode até soltar um cachorro na rua, se for um cachorro bem domesticado, que não ataca as pessoas. Você pode até soltar o cachorro na rua, gato também. O gato, inclusive gato não gosta de coleira. Quem coloca coleira em gato, gato não gosta de coleira. Se você tem gato e coloca coleira em gato, gato não gosta de coleira. Gato gosta de ter mais liberdade ainda que o cavalo. E gato também não gosta que fique carregando. Gato, eu tive gatos, tive vários gatos e eu percebi que gato não gosta de ser carregado. Ele fica estressado. Então, o cachorro você pode até carregar, se bem que o cachorro ele foi feito para ser movimentado. Você não pode ficar o tempo todo carregando o cachorro, como se fosse um brinquedo. O cachorro tem que andar no chão mesmo. Você ficar só carregando o cachorro acaba atrofiando as pernas, tá? Atrofiando as patas, você tem que ficar carregando. Agora, e gato não, gato já não gosta de ser carregado, aí gato gosta de ficar no chão. Agora, isso dos animais pequenos, né? O cavalo não, você não pode criar um cavalo como pet, como animal de estimação. Você tem que criar um cavalo como meio de transporte mesmo. Porque o cavalo é muito grande. E existem lugares adequados para cuidar do cavalo, que aras, por exemplo, hotel para cavalos. E se você cria cavalo, você tem que ter pelo menos um lugar, na frente da sua chácara, do seu sítio, da sua fazenda, seja lá onde for, onde o cavalo possa se alimentar. Antigamente, antes do surgimento do automóvel, existiam lugares onde deixava o cavalo, postes assim, onde se amarrava o cavalo, deixava o cavalo ali. O cavalo consegue ficar um bom tempo parado, só que chega uma hora que ele sente sede, ele sente fome e precisa se alimentar, ele precisa de uma cocheira, de uma manjedoura, no caso, que foi onde Jesus nasceu, onde Jesus foi colocado logo depois de nascer. Precisa de ração, pode ser feno também. A comida mais barata e mais utilizada para cavalo é feno, mas existe ração própria também, para o cavalo ficar bem nutrido.
e existe água, cavalo também bebe muita água, ele precisa beber água, mas cavalo come grama também. A grama também ajuda na alimentação do cavalo. E como o cavalo é muito grande e o trânsito atualmente é muito complicado, o trânsito das grandes cidades principalmente é muito difícil. Então foi criada uma legislação específica para que o cavalo não ficasse solto. Então quem deixa cavalo solto por aí pode provocar um acidente de trânsito. E então a pessoa, o dono do cavalo, acaba sendo responsabilizado. Em muitos lugares é até crime. Acho que é crime, né? Acho que no Brasil inteiro deve ser crime. Se não for crime, eu acho que no Brasil inteiro deve ser crime. Você deixar cavalo solto por aí, que você pode causar um acidente. Pode provocar um acidente. Existe uma coisa que era uma prática muito comum, hoje, graças a Deus, parece que está mudando, de sacrificar um cavalo quando ele está machucado. Principalmente quando quebra uma pata. O cavalo era batata, quebrava uma pata, já matava. Dava um tiro no animal. Hoje não, hoje já existem tratamentos alternativos, tratamentos específicos, ortopedia, equina, para que o cavalo, mesmo com a pata quebrada, possa ficar um tempo de molho, possa se recuperar. É claro que nunca mais será como antes, né? Nunca mais conseguirá galopar, né? Andar como antes, mas já existem tratamentos para que não seja necessário sacrificar o cavalo quando ele está machucado, quando ele está com a pata quebrada. Mas antes era normal. O cavalo quebrava a pata, matava. O cavalo dava um treino no cavalo, matava. Então, muitos cavalos acabaram morrendo sem necessidade. Mas assim, o que está acontecendo atualmente? Um movimento mundial para que o cavalo deixe de ser usado como montaria e como tração animal. Como já disse, tração animal eu posso até concordar, mas montaria já é um absurdo, já é militância eco-xiita, como eu disse, né? Que é o eco-xiita? Eco-xiita é aquele ecologista ultra radical, tipo Greenpeace, que o Greenpeace ele invade petroleiros, ele faz um monte de coisa, comete um monte de crimes, faz um monte de barbaridades como forma de protesto contra a devastação do meio ambiente. Então, os caras não pensam duas vezes antes de fazer bobagem, fazer besteira, com a justificativa de chamar a atenção do mundo para a preservação do meio ambiente. Então, o, os ecoxiitas são aqueles que eles gritam em favor da Amazônia, salve o Pantanal, não sei o que, não sei o que, mas quando chega para defender o aborto, a criança, né, para impedir o aborto, por exemplo, eles são a favor do aborto. Os ecoxiitas, olha a contradição, né, a hipocrisia. Eles defendem a natureza, eles defendem o animal, mas tratam o ser humano como coisa, como nada, né? Então, para eles, um bebê vale menos que um cachorro. A mentalidade hoje em dia de muitas pessoas é essa. Um bebê no ventre de uma mãe vale menos que um cachorro ou um gato. Então, estamos na cultura da humanização do animal e na bestialização do ser humano. Hoje em dia você vê lojas de... antigamente chamava avicultura, porque era de aves, né? Porque o animal que mais criava em casa era pássaro. Então, a avicultura, né? Vendia rações, vendia tudo quanto é coisa de animal. Hoje é pet shop. Existem lojas gigantescas, até uma rede chamada Cobasi, entre outras, que vendem só produtos para animais. Cama, ração, coleira, tudo que você possa imaginar para animal, até shampoo, condicionador, brinquedo, tudo que você possa imaginar voltado para os animais, principalmente cachorros e gatos. Tem alguns também, tem um Kinoshita lá no centro da cidade, se não me engano,
que vende para cavalo também, vende vacina, vacina contra a febre aftosa, por exemplo, né, que ataca o gado bovino, vende vacina, vende remédio, né, que existem remédios receitados pelos veterinários, enfim, tem uma série de coisas, existem profissões voltadas para essa área, né, que são a veterinária, zootecnia, tem uma outra também, não lembro agora. Só sei que as duas principais são a veterinária e a zootecnia. Tem uma outra também que eu não lembro agora, mas a zootecnia é uma ciência que busca a utilização do animal em benefício do ser humano, e a veterinária, que é a medicina voltada para os animais. Mas assim, o cavalo, ele tem uma resistência, né, ele consegue suportar pessoas, né, ao longo dos séculos. Ele tem sido usado como meio de transporte. Se o seu cavalo é bem tratado, se existe uma relação de confiança entre o animal e o ser humano, o cavalo pode continuar sendo usado tranquilamente como montaria, como tração animal, desde que o animal não seja maltratado, obviamente, né? Porque eu também não sou a favor de usar chicote para maltratar animal, ficar batendo. Tanto que se você for lá no Êxodo, acho que é Números, na verdade, né? Se você for lá em Números, acho que é Números, trecho lá de Balaão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é isso mesmo. Aqui. Deixa eu ler esse trecho aqui. Números 22, de 21 a 35. Que é um trecho muito importante que diz que o animal pode ser usado como montaria desde que não seja maltratado. Olha só. Números 22, de 21 a 35. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe, ao encontro de Balaque, que queria amaldiçoar Israel, que estava lá nas campinas de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada nas mãos, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Ou seja, primeiro bateu, primeira vez. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, está vendo uma parede dessa banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Tinha um corredor bem estreitinho. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Espancou 3 vezes o bicho. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancasse essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim, oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria, né? Tá errado aqui. E a jumenta disse a Balaão: Porque não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. E ela se não se desviar diante de mim, na verdade que eu agora te tivera matado. E a ela deixaria com vida, ou seja, o anjo mataria Balaão e deixaria a jumenta com vida. Ou seja, a jumenta, nesse caso, foi mais importante que Balaão, porque Balaão era ímpio, né? Se você olhar bem esse trecho de Números que fala de Balaão, Balaão era um profeta ímpio, era um falso profeta.
Só que Deus usaria um falso profeta como Balaão para profetizar a favor de Israel. Tanto que depois que Balaão profetizou a favor de Israel, o próprio Balaão acabou aconselhando Balaque, né, a mandar as moabitas lá pro povo de Israel para eles se prostituírem com elas. Aí apareceu Finés e matou. Acho que foi isso, né? Que houve uma praga, matou muita gente. Aí Finés apareceu com uma lança e atravessou a mulher que estava deitada com o homem. Enfim, deixa eu continuar aqui. Versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Eu quero falar agora, antes de mencionar os próximos textos bíblicos, eu quero mostrar 3 reportagens que mostram que realmente não é fake news, não é teoria da conspiração, realmente estão querendo proibir o uso do cavalo como montaria. Como tração animal já era esperado, né? Mas até como montaria. Estão querendo proibir até o hipismo. Esse ano haverá Jogos Olímpicos em Paris, que não será as Olimpíadas de Paris, serão as Olimpíadas da França, porque será no país todo. Então estão querendo proibir o hipismo. Já mandaram carta para o Comitê Olímpico Internacional para proibir o hipismo, para tirar o hipismo das modalidades dos Jogos Olímpicos. Mas vejamos aqui, eu deixarei nos comentários, fixar nos comentários. Eu não deixarei na descrição, que pode ser que dê um problema, né, de spam, uma coisa assim. Então eu deixarei nos comentários, fixado nos comentários, os 3 links para você ver na internet, as fontes, no caso, das reportagens das matérias que eu falarei aqui. A primeira delas, do jornal Estado de São Paulo, que foi publicado no dia 24 de março de 2023. Deputados querem proibir cavalos em operações policiais. Ó, você vê que não estou inventando, realmente eles querem proibir. Deputados federais querem proibir cavalos em operações policiais. Isso não só em Brasília, no país inteiro. O projeto de lei que proíbe o uso de cavalos foi motivado pela agressão a animais durante os atos de vandalismo em Brasília. Isso é aquela treta lá que ocorreu dia 8 de janeiro de 2023. Né? Aí a polícia usou cavalos para reprimir os manifestantes e os cavalos acabaram apanhando. A agressão a cavalos durante os atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023 em Brasília levantou o debate sobre o emprego de animais pelas forças policiais. A discussão culminou com a elaboração de 2 projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados visando proibir o uso de equinos na segurança pública brasileira. Um dos 198 cavalos do regimento da Polícia Montada do Distrito Federal, identificado oficialmente como 547, conhecido como Drácula, o nome do cavalo é Drácula, foi agredido na cabeça e teve o couro rasgado, próximo ao globo ocular. O globo ocular, né? Próximo ao olho. Bem como o focinho machucado. O animal precisou receber cuidados veterinários e voltou ao trabalho um mês depois com cicatrizes. Cavalo Drácula tem 15 anos e serve a Polícia Militar da capital federal desde 2010, vindo do Rio Grande do Sul. Cavalo gaúcho. Gaúcho, tchê. O veterinário que cuidou do animal afirma que ele não foi traumatizado e que é raro ocorrer ataques aos cavalos. Ainda assim, os equinos usam equipamentos de segurança como um escudo de couro no peito para evitar lesões. Até mesmo nas guerras de antigamente, até antes do surgimento dos automóveis, né? Antes da atualização de veículos automotores para combates, usavam os cavalos. E o cavalo, obviamente, que é mais rápido que o ser humano. Então os próprios cavalos usavam armadura para evitar danos ao animal. Que mais? Aqui mostra os cavalos que saíram em meio ao quebra-pau em Brasília. Os cavalos acabaram fugindo porque o pessoal estava tão furioso que acabou agredindo os cavalos também.
O projeto de lei 8/2023, de autoria do deputado Marcelo Queiroz, propõe a proibição do uso de cavalos em guarda montada nas cavalarias federais, estaduais e municipais. Os animais seriam destinados a projetos sociais como ecoterapia até 6 meses, considerando que a própria Polícia Militar do Distrito Federal mantém atendimento terapêutico a 100 pessoas com deficiência. O uso de cavalos em combate ou operações é ineficaz e desrespeita as boas práticas de bem-estar animal, afirmou o deputado. Os animais têm capacidade auditiva apurada, sendo sensíveis a barulhos e confusões. Essa é uma das vantagens de se usar cavalo em operações policiais, porque a audição deles é muito melhor que a do ser humano. Já a ecoterapia ou hipoterapia vem sendo aplicada em diversos estados e municípios, existe demanda maior que a oferta. Ou seja, muita gente procurando e não consegue encontrar. Até porque a ecoterapia o negócio deve ser caro, né? Porque para manter um cavalo custa dinheiro. Então acaba se tornando um tratamento muito caro. O projeto de lei 277 de 2023, apresentado pelo deputado Fred Costa, propõe alteração do Sistema Único de Segurança Pública para proibir o uso de cavalos em manifestações civis. As duas propostas tramitam na Câmara dos Deputados e dependem da aprovação para entrar em vigor. O parlamentar argumenta que a tropa hipomóvel é ineficaz para conter distúrbios e expõe tanto os animais quanto os condutores a agressões. Além da ineficiência notória desse meio de contenção de distúrbios, foi possível verificar que os animais e até mesmo os condutores ficam reféns de agressões, afirmou Costa. Os cavalos, além de ajudar na evolução da agricultura, são considerados uma das principais armas das forças de segurança pela forma e pela força física. O modelo atual foi implantado no início do século XVIII e consiste no treinamento dos animais desde o nascimento para a manutenção da segurança pública. A cavalaria faz parte do Exército Brasileiro e das forças policiais estaduais. Além de permitir uma visão ampliada, a presença do policial montado tem um efeito psicológico que pode inibir ações criminosas e aproximar a população da polícia. Em ações de choque, a força da relação homem-cavalo é capaz de evitar confrontos diretos e dispersar tumulto de forma mais eficaz do que a tropa de choque convencional. E os cavalos são bem tratados, existe uma relação de confiança entre o cavaleiro e o cavalo. Os legisladores, contudo, defendem que o uso de cavalos é ultrapassado e pode ser substituído por métodos mecânicos mais modernos de controle de distúrbios com mais eficácia e agilidade para a segurança pública. Então vamos lá. Outra reportagem. Agora falando sobre as Olimpíadas. COI recebe pedido para exclusão do hipismo das Olimpíadas. Essa aqui já é de 14 de agosto de 2021. Já é de... 21, já é de 3 anos atrás. Já é de 3 anos atrás. O Comitê Olímpico Internacional recebeu nesta semana um pedido para a exclusão das provas que envolvam cavalo nos Jogos Olímpicos. A solicitação foi feita pela ONG PETA, Pessoas pelo Tratamento Ético de Animais, que é uma organização eco-xiita, e é motivada por casos de maus tratos sofridos pelos animais na Olimpíada de Tóquio. O principal deles envolveu a treinadora Kim Reisner, da equipe alemã de pentatlo moderno. Você vê. Esse aqui é uma foto do hipismo, né? Uma das provas do hipismo, que é saltar obstáculos. Então o cavalo, ele... nas provas de hipismo, não só o cavaleiro ou a amazona ganha medalha. O cavalo também ganha medalha. Então o cavalo também é homenageado. E o cavalo é bem tratado. Tem todo um aparato, um esquema para tratar bem o cavalo. E essa foto aqui é das Olimpíadas de Tóquio, que eram de 2020, mas foram realizadas em 2021 por causa do corona. Então as Olimpíadas foram adiadas em mais de um ano por causa do corona, e aqui não havia ninguém, só havia os cavaleiros, os tratadores, e não havia público por causa do risco de contaminação pelo corona. Então, mas essa aqui é das Olimpíadas de Tóquio, que foram realizadas em 2021. No caso aqui é do Brasil, né? Aqui a bandeirinha do Brasil, não sei o nome do cavaleiro, mas é a equipe de salto do Brasil durante a competição de hipismo nas Olimpíadas de Tóquio. Vamos lá. Agora esqueci de... Bom,
Deixa eu ler aqui o final. Diante do problema e consequente fracasso em terminar os saltos, Annika Schleus se desesperou, sendo fotografada aos prantos e vista por alguns dando chicotadas em excesso no cavalo, igual o Balaão deu lá na jumenta. Descontente, sua treinadora Kim Reisner agrediu Saint Boy, que é o nome do cavalo, com um soco. Você deu um soco no cavalo. Ela foi expulsa da Olimpíada e do quadro da União Internacional do Pentatlo Moderno e denunciada junto à pentatleta por crueldade com os animais e cumplicidade a atos cruéis pela Associação Alemã para a Proteção dos Animais, que em alemão é Deutscher Tierschutzbund. O mundo ficou chocado quando a competidora alemã, visivelmente irritada, Annika Schleus, foi filmada esporando e chicoteando o cavalo Saint Boy depois dele se recusar a entrar no percurso. Acontece! O cavalo fica nervoso, fica estressado, né? E por ser um animal, você não tem como controlar. Não é igual uma moto, por exemplo, ou um automóvel. Você controla. Você tem que estar bem, obviamente, né? Porque quando eu tentei fazer percurso com o carro, com a moto, né? Eu tentei habilitação 4 vezes. Não consegui. Tentei 3 vezes para carro, não consegui, e 1 vez para moto. E no dia do exame para moto, eu travei, não consegui iniciar o percurso e acabei sendo eliminado. Então, no caso do automóvel, da moto, qualquer meio de transporte motorizado, você tem que estar bem. Agora, no caso do cavalo, você tem que perceber que se trata de um animal. Você precisa saber se o bicho está bem ou não, ver as condições dele. O veterinário tem que avaliar se o animal está em condições, veterinários ou técnicos, sei lá, tem que avaliar se o animal está em condições, se ele psicológicas para competir. Aí ele compete. Aí se ele refugar na hora, não faça igual Balaão, não maltrate o bicho. Trate o animal da maneira que tem que ser tratado. Mas aqui, deixa eu continuar aqui a reportagem. Vamos lá. Deixa eu ler de novo aqui. O mundo ficou chocado quando a competidora alemã, visivelmente irritada, Annika Schleus, foi filmada explorando e chicoteando o cavalo Saint Boy depois dele se recusar a entrar no percurso. Ele refugou. A treinadora de Schleus, Kim Reisner, foi então flagrada agredindo o cavalo. Ela foi corretamente expulsa da Olimpíada, mas multas e suspensão não são suficientes para proteger os cavalos e treinadores que comentam agressões similares, afirma trecho do pedido enviado ao COI. Os Jogos Olímpicos são notórios para atletas humanos, não pela habilidade de aterrorizar e machucar cavalos que não escolheram competir e ao mesmo tempo fazem todo o trabalho, algumas vezes custando suas vidas. Complementa Ingrid Nervik, presidente da ONG, da ONG, né? A UIPM promete revisar a prova de hipismo do pentatlo moderno, com a mudança programada para os Jogos de Paris 2024, ou seja, deste ano, em que a modalidade sofrerá uma drástica redução do tempo de suas atividades, observa-se ambiente propício para as novas mudanças. A diminuição do curto-circuito dos saltos e a redução da altura dos obstáculos estão no radar. Ou seja, estão diminuindo a altura dos obstáculos para não maltratar muito o bicho. Além do problema observado na disputa do pentatlo moderno, outras 2 situações levantaram questionamentos ao longo dos jogos na capital japonesa. O primeiro foi na prova de cross-country no CCE, curso completo de equitação, em que Jet Set, montado pelo cavaleiro suíço Robin Gödel, sofreu uma ruptura de ligamento perto do casco do membro inferior direito, lesão considerada irreversível, e foi sacrificado. Para que matar o bicho? Deixa o cara como reprodutor, deixa o cavalo como reprodutor, deixa o cavalo como, sei lá, para fazer uma atividade mais saudável, mais tranquila, mas não mata o bicho. Nesse caso eu sou contra, matar o bicho. Machucou, lesionou, deixa o cara, trata o cachorro. Aí nesse caso você pode tratar o cavalo como pet, como animal de estimação, deixá-lo quietinho lá, brincando, aposentado. O cavalo aposentou, vai lá comer, se divertir um pouco, faz fisioterapia, para pelo menos você pode tratar o cavalo como animal de estimação, mas sacrificar não. Nesse caso eu sou contra. Mais tarde, na prova individual de saltos do hipismo, o cavalo Kilkenny teve teve um negócio lá, eu não consegui ver o que é. Mas enfim, eu deixarei o link da reportagem aqui nos comentários fixado. Agora a terceira reportagem. Esse aqui, no caso,
projeto criminaliza o uso de veículos movidos a tração animal. Aqui fala das charretes, das carroças, enfim, tudo que tiver. Aqui no caso é um carro parecido com um carro de boi, está transportando madeira, né? Durante séculos, milênios, o cavalo foi usado para fazer isso aqui, por exemplo, para transportar material. Esses aqui é tipo, é um jugo, né? Aqui tem um jugo, os cavalos eles ficam puxando esse negócio aqui. Até aqui nada demais. Olha, eles estão puxando, eles são 2 cavalos, né? Como a carga é bastante pesada, tem que ser 2. Se fosse mais pesado ali, tem que ser 3, 4 e por aí vai. O projeto de lei, deixa eu ver. Texto pune com prisão até 4 anos quem usa animal para puxar carga. Isso aqui foi a reportagem de 15 de fevereiro de 2023, ou seja, já é do ano passado. Projeto de lei 176 de 2023 criminaliza o uso de veículos movidos a tração animal e de animais para transportar cargas com pena de reclusão, não é nem detenção, é reclusão, de 1 a 4 anos, além de multa. O texto altera a lei de crimes ambientais. Se o crime resultar na morte do animal, a pena será de reclusão de 3 a 8 anos, bem como multa. Se recusarem ofensa à integridade física ou psicológica do animal, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O fato de um animal puxar carroça morro acima, muitas vezes levando chibatadas e carregando várias vezes o próprio peso, se materializa em uma conduta que merece condenação penal. Defende os autores o deputado delegado Matheus Laiola e o deputado licenciado delegado Bruno Lima, no texto que acompanha o projeto. Com relação ao circo, o texto e análise da Câmara dos Deputados também proíbe o uso de animais em apresentações de circos, tanto presenciais quanto transmitidas pela internet. Isso aí já é crime, praticamente. No Brasil inteiro já não existe mais circo com animais. Nesse caso eu concordo também. Os elefante, leão. Eu sou do tempo que os circos tinham elefante, tinham leão, tinha tudo quanto tipo de animal. Tinha zebra. Hoje você não vê mais circo nenhum no Brasil com animais. Já é crime praticamente no Brasil inteiro uso de animais em circos. Aqui fala que no caso do circo, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos e multa, a qual será dobrada se resultar em morte do animal. Hoje, a proibição ao uso de animais nesse tipo de espetáculo é regulada por legislação estadual, ou seja, depende do estado. Existem estados que permitem circo com animais e estados que proíbem. Então, no caso, é mais ou menos como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cada estado tem seu próprio código penal. Aqui, no caso dos animais, cada estado legisla a respeito do assunto. Então, a Constituição Federal de 1988, ela legisla sobre pessoas, sobre seres humanos. Já com relação aos animais, cada estado tem sua própria legislação. No caso, se não me engano, em São Paulo já é proibido animais em circos, em vários outros estados do Brasil, acho que na maioria, né? Só que essa lei aqui, que é o projeto de lei 176 de 2023, proíbe animais em circo no Brasil inteiro e o uso de cavalos como tração animal. A tramitação ainda será, no caso, a proposta ainda será despachada para análise pelas comissões permanentes da Câmara. E é só. E eu quero terminar esse vídeo mencionando outros 3 textos bíblicos que falam sobre a importância do ser humano. Porque o ser humano, ele é mais importante que os animais. É claro que os animais foram criados por um propósito. Os animais são importantes, sim. Você deve tratar bem, só que os animais são mais importantes que o ser humano. Como diz aqui, eu mencionarei 3 textos bíblicos. Eu publiquei anos atrás este vídeo aqui, animais mais importantes que os seres humanos. Inclusive eu deixarei na tela final desse vídeo 3 vídeos onde eu falo a respeito disso. Eu deixarei esse vídeo aqui na tela final, animais mais importantes que os seres humanos. Eu deixarei um texto sobre vegetarianismo e veganismo, onde falo também sobre a importância exagerada que as pessoas dão para os animais. E um texto que fala onde eu apareço numa espécie de aras, tenho como cavalos atrás de mim, onde eu falo do poder das palavras.
Mas eu quero encerrar esse vídeo com esses 3 textos bíblicos. Primeiramente, Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31, onde a Bíblia nos diz, que fala sobre a criação do mundo, e especificamente do ser humano. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 31, que fala do ser humano, que o ser humano foi criado para dominar sobre tudo, toda a natureza criada por Deus, inclusive os animais. Lembrando que tudo que você tem, todo o mundo, inclusive esse celular que está aqui na minha frente, o apartamento onde eu moro, minha família, tudo, eu sou administrador, eu sou mordomo. Nada do que eu tenho é realmente meu. Deus emprestou para que eu administrasse, para que eu cuidasse, para que eu zelasse. Mesma coisa com relação à natureza, com relação aos animais. Deus criou os animais para que o ser humano cuidasse deles, porque fazem parte da criação. Um animal é um animal, o ser humano é o ser humano. O ser humano é a coroa da criação, o ser humano é a parte mais importante da criação. O ser humano, obviamente, não é Deus e não é anjo. Seremos como os anjos quando formos transformados, quando Jesus voltar e arrebatar essa igreja, seremos como os anjos. Mas, por enquanto, somos seres humanos mortais, pecadores, né? Por conta do pecado de Adão e Eva, nós somos o que somos hoje. Mas, quando Jesus voltar e arrebatar essa igreja, seremos como os anjos. E ainda assim, seremos muito menos importantes do que Deus. Então, o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão, como eu já disse, humanizando os animais, fazendo festa de aniversário, tendo até cemitério para animais, já existe até cemitério para animais, existe plano de saúde para animais, tudo que você possa imaginar para o ser humano estão fazendo para animal. Estão gastando mais com o animal do que com o ser humano. Então o animal está sendo humanizado, está sendo tratado até como membro da família. Existe negócio, casamento, já existe gente praticando zoofilia, que é sexo com animais, casamento de ser humano e animal. Existem pessoas. O Luca Martini ele comentou sobre isso uma vez no livro Não Concordo nem Discordo, muito pelo contrário. Ele fala sobre isso, que existe um grupo lá na Alemanha, se não me engano, de pessoas que se sentem como cachorros. Existe um grupo, uma militância lá, meio doida. Eles querem ser reconhecidos, né, naquela sigla gigantesca lá, como cachorros. Eles querem ser tratados como como posso dizer? Uma orientação, digamos assim, orientação sexual, orientação, seja lá como for. Eles querem ser reconhecidos como cachorros. Eles querem ser tratados pela sociedade como cachorros, mesmo sendo seres humanos. Então, está havendo a bestialização do ser humano e a humanização do animal, como eu já disse. Os mesmos eco-xiitas que gritam salve Amazônia, salve Pantanal, eles apoiam o aborto, eles apoiam a matança de milhões de bebês no ventre de suas mães. E continuando aqui, quero ler o Salmo 8, versículos 3 a 8, onde a Bíblia nos diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Aqui
essa tradução aqui, eu preciso dar uma olhada que existe um confronto, né, um certo conflito entre essa tradução e a Revista Atualizada, que é a tradução mais lida pelos presbiterianos, os reformados de uma maneira geral, onde fala que o trecho que fala, pois pouco menor fizeste que os anjos, nessa tradução, na tradução Revista e Atualizada está como pouco menor fizeste que Deus. Então eu quero tirar a prova, lendo aqui a versão King James. Sempre quando há algum conflito entre a edição Revista e Corrigida e a edição Revista Atualizada, eu leio a King James. Então eu quero ler para tirar a prova, né, para que não haja nenhum conflito entre a tradução e o original. Eu quero ler o Salmo 8, no versículo 5. Tá, anjos? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Então, na tradução Revista e Atualizada, tá Deus. Mas, na verdade, a tradução correta, de acordo com o original, é anjos. Mas, enfim. E eu quero encerrar aqui lendo as palavras de Jesus, segundo Lucas, capítulo 12, versículos 6 a 7. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? Ou na tradução Revista Atualizada, não se vende 5 pardais por 2 asses? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Enfim, o ser humano vale mais do que os animais. Ponto. O cavalo, como eu já disse aqui, inclusive o próprio texto aqui, né, uma das reportagens que fala sobre a proibição do uso de cavalos pelos policiais, mostra que os cavalos, quando bem tratados, não oferecem risco a ninguém e eles não correm nenhum perigo. Eu sou contra sacrificar cavalo, eu sou contra maltratar cavalo, mas você querer proibir por causa de casos isolados de agressão, de espancamento, até de morte, você querer impedir que o cavalo seja usado como meio de transporte, algo que vem sendo usado durante milênios, praticamente desde que o mundo é mundo, o cavalo vem sendo usado como meio de transporte. Praticamente todos os cavalos que existem hoje em dia, de vez em quando aqui na frente do apartamento passam uns cavalos aí, tanto em charretes quanto sozinhos. Às vezes eu vejo cavalo aqui na avenida onde eu pego o ônibus para ir para o trabalho, vejo o cavalo pastando aqui, vejo o cavalo pastando aqui na frente, comendo grama. Nesse caso, esses cavalos precisam de alguém que tome conta, tal, para não oferecer nenhum risco aos motoristas, aos veículos que estão trafegando. Mas você proibiu o cavalo de ser... porque o cavalo, ele já é um animal doméstico. O cavalo é um pet. O cavalo é um animal de estimação. Se você parar para pensar, um cavalo é um animal de estimação. Só que é um animal de estimação que suporta o peso de um ser humano e pode ser usado como montaria. Inclusive, se você vai em qualquer lugar, não precisa ser exatamente de um aras, um lugar onde haja prática de hipismo, desse hipismo olímpico, né? Não, qualquer lugar assim, né, onde usam assim, qualquer cidadezinha do interior, no meio do nada, onde usa cavalo, onde é normal você ver cavalo no meio da rua, gente andando a cavalo, eles usam uma manta, né? No Rio Grande do Sul usa-se couro, mas coloca tipo de um negócio e por baixo da sela para proteger o couro do animal, porque senão machuca. Então tem que colocar um negócio, um pano, um couro, seja lá o que for, entre a sela e o couro do animal para proteger, para não machucar o couro do animal. Então os próprios tratadores, os próprios cavaleiros, os veterinários, zootécnicos, enfim, as próprias pessoas que cuidam dos cavalos, eles cuidam do bem-estar deles para que eles não sejam maltratados, para que eles não sejam fiquem traumatizados. Então, essa história de proibir o cavalo como montaria, eu acho absurdo. Como tração animal, inclusive, tem que haver um limite, sim. Eu concordo que haja limites, que você não pode colocar qualquer carga, né, cargas muito pesadas no lombo de... Existe um número certo de animais que pode transportar determinada carga,
Dependendo do peso da carga, tem que ser 3 ou até 4 cavalos. Mas para distribuir o peso entre os animais, porque um cavalo sozinho levar uma carga muito pesada não dá, tem que ser vários, né? Tem que para distribuir o peso entre eles. Mas você proibir o uso de cavalos por puro assim extremismo ecologista chega a ser absurdo, chega você querer, como eu já disse, humanizar o animal e bestializar o ser humano, porque os mesmos que apoiam medidas ecoxiitas, né, como as que o Greenpeace tem tomado nos últimos anos, né, nas últimas décadas, né, além de outras ONGs ecologistas, esses mesmos ecologistas que gritam salve Amazônia, salve Pantanal, são a favor de matar bebês no ventre das mães. Pode pesquisar. A grande maioria, faça uma pesquisa, assim, negócio de amostragem, né, negócio de estatística, né, que eu estudei estatística, eu tenho uma noção mais ou menos. Você fazer uma comparação entre o número de pessoas que defendem causas ecologistas, você fazer um comparativo, né, eu não lembro o termo técnico, mas você fazer uma pesquisa, né, para ver quantas pessoas que defendem causas ecologistas apoiam o aborto, por exemplo, apoiam a matança o sacrifício de bebês, a Moloch. Pesquise bem para você ver a quantidade de ecologistas que apoiam o aborto. E vice-versa. A quantidade de abortistas que apoiam causas ecoxiitas. Então, que esse vídeo sirva para nossa reflexão. Repetindo, o ser humano vale muito mais do que os animais. Nós não devemos maltratar os animais, mas não devemos humanizar os animais e bestializar os seres humanos. Tem que haver um equilíbrio. Tratar bem os animais sem tratá-los como seres humanos, como membros da família, por exemplo. Algo que eu acho absurdo, algo que eu acho terrível. Sou totalmente contra. Então que esse vídeo possa ter servido para sua reflexão. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, adicione os favoritos, inscreva-se no canal. Lembre-se da importância que você tem para Deus e de como deve tratar os animais de acordo com a vontade de Deus. Até depende se quiser.